Bom, para nós realizarmos essa compactação dos dados, nós vamos utilizar uma biblioteca, né, que já vem com o Delphi, e ela é conhecida como Zlib, tá? Nós vamos a princípio acessar aqui na doc wiki do Delphi. Pode ser aí na API do XE2 mesmo, não tem problema, tá? Embora nós estejamos utilizando aqui o Delphi 2010, né? Então veja que nós temos, olha, system.zlib. Contém a biblioteca de compressão ou compactação, conhecida como Zlib, que é que nós vamos usar, tá? Para mais informações, veja o manual. Ele aponta aqui, ó, para o site zlib.net, né? Zlib.net manual, tá? Se nós buscarmos novamente por Zlib, a primeira opção que vai aparecer é exatamente a do site, ok? Então, a Embarcadero utiliza essa mesma biblioteca aqui, já vem por padrão no Delphi, tá? Essa Zlib. Bom, então a partir aqui do site da Embarcadero, nós podemos acessar o manual da Zlib, né? E aqui nós temos, né, o prólogo, a versão, temos aqui a introdução, ele vai explicar aí para que serve essa biblioteca, né, que ela vai compactar os dados na memória. Ela tem também as funções de descompactação, né, compactação e descompactação, tá? Quais são as estruturas de dados de streaming, usando as estruturas, quais são as constantes, as funções básicas, funções avançadas. Essa biblioteca ela é muito utilizada, né, para compactar e descompactar arquivos, tá? No nosso caso aqui nós vamos compactar e descompactar objetos JSON, né? Esses objetos eles vão trafegar na rede compactados, tá? Da forma como nós vamos fazer aqui, nós vamos compactar no servidor e descompactar no cliente, né? Aí a outra via, né, compactar no cliente, descompactar no servidor, fica aí como um exercício para você. Mas vamos deixar para ver esses exercícios aí no final, tá? Temos aqui algumas funções úteis. Olha, funções de arquivo, de gzip. Tá? E aqui tem, né, o manual completo da Zlib. Tá? Você pode simplesmente ignorar isso daqui, né, abstrair isso daqui e partir direto para a utilização, né, chamando aí as funções da Zlib. Aqui nós temos algumas classes, né? Ele vai explicar o que é cada uma dessas classes aqui, tá? Primeiro as classes de exceção, né? Compression erro, decompression erro, zlib erro. Aqui é apenas para uso interno. Aqui nós temos a compressão de stream, zlib stream, zstream, decompressão de stream, né? Compactação e descompactação, podemos chamar assim. E aqui nós temos as várias rotinas, tá? Os tipos, as variáveis, as constantes, né? Da forma que também é explicado ali no manual da Zlib. Mas é legal que você analise por aqui também, tá? Aqui vai haver uma descrição, ok? E aqui existem alguns exemplos, né? Existe algum momento aqui que você vai clicar e você vai ver algum exemplo. Aqui, ó, aqui embaixo. Exemplo de código, olha só, tá? Que vai mostrar como compactar e descompactar. Aí aqui está o exemplo de um código aí para fazer isso. Bom, mas no nosso caso, né, nós queremos compactar e descompactar objetos JSON. Como eu mencionei, muitas vezes, né, essa Zlib é usada para compactar e descompactar arquivos. Olha, que ele já está compactando e descompactando aí no formato zip e tal, não é isso que a gente quer. Vamos ver se já existe alguma coisa na internet em relação a isso, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte no Google: Delphi
JSON zlib. E quando a gente procura por isso, né, aparece aqui um site, olha, compactação e descompactação de strings, rotinas de compactação e descompactação de strings usando o Delphi. Daí o colega aqui ele menciona que escreveu duas funções, né, para compactar e descompactar strings, valores de string com uma aplicação Delphi. Então, olha, ele utiliza a zlib, ele tem uma função de compactação, onde você passa aqui a string que você quer e o nível de compactação, né? A gente vai ver isso daí no código-fonte, quais são os níveis que tem disponíveis, tá? Ele então cria aqui uma string stream com base nesse texto que foi passado. Essa aí é a string de input, de entrada. E ele já cria uma string de output, a string de saída. É outro string stream, ok? Daí nesse zipper aqui, que é a string de compressão ou de compactação, né, ele instancia, ele cria essa compression stream passando a saída e o nível de compressão foi passado aqui como parâmetro, tá? Depois ele chama aí o copy-from, né, uma função aí da compression stream, passando os parâmetros input e input size. O resultado será a string compactada em str output, ok? Olha só, str output.datastring, tá? Finalmente ele libera os objetos. Na descompactação ele recebe a string, que no caso está compactada, e faz o caminho inverso. Daí ele menciona aqui em que momento, né, ele está utilizando isso daí, tá? Ele menciona, ele dá um exemplo aqui, deixa eu procurar direito. Ó, um exemplo da vida real, ele precisa armazenar strings JSON, né, e por isso que a gente encontrou esse exemplo, que nós procuramos por JSON, Delphi e zlib, né, no banco de dados MySQL. Tá? Então o que é que ele faz? Ele recebe aí a string JSON, compacta e armazena no banco de dados ela compactada. Ele menciona, né, que o nível de compactação é alto. É algo aí em torno de 9.000 caracteres, cai para 300 caracteres. Tá? É uma média aí que ele chegou. Tá? Aí tem alguns comentários aqui, né? E um colega informa que esse exemplo da vida real que ele mencionou não foi tão bem colocado, porque bastaria ele utilizar as próprias funções do MySQL, a função compress e decompress. Aqui também faz uso da zlib, né, faz a mesma coisa, né, eles fazem a mesma coisa da zlib, da compactação da zlib, e ele não precisa aí utilizar código extra, ele já chama a própria função do banco de dados, tá? Então ele menciona que a informação foi legal, mas o exemplo que ele mencionou não foi tão bom. Ok, já um outro colega aqui, eles tiveram uns problemas aqui, os colegas, né, em relação às versões do Delphi, e um outro colega aqui embaixo mencionou que as strings de input e output, elas deveriam ser criadas, né, passando aí o Unicode. Nesse momento aqui de criar, ó, você deveria passar o Unicode para não ter problemas aí com as versões do Delphi. Tá? Então aqui tem todas as informações que nós precisamos para usar essas funções. E nós vamos usar na vida real as funções, né? Temos aí um exemplo de vida real, de repente melhor que esse aí do MySQL. Nós vamos realmente compactar a string JSON. Vamos passar essa string compactada pela rede do cliente para o servidor, aliás, do servidor para o cliente, no nosso caso aqui desse treinamento, né? Esse objeto vai chegar no cliente compactado, o cliente vai descompactar e vai utilizar a informação, tá? Diminuindo o tráfego na rede e trazendo aí uma certa segurança para os dados, né, que estão ali compactados. Quem estiver analisando o tráfego da rede não vai saber o que é que está se passando por ali, tá bom? Então é isso, essa é a zlib, né? É ela que nós vamos utilizar, e vamos utilizar essas duas funções aqui que já estão prontinhas na nossa aplicação.